Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como que a educação excessivamente crítica pode ser uma das causas dos sintomas da ansiedade. Então, como você sabe, eu tenho trabalhado aqui muito no canal esse fator, compreender as causas da ansiedade para que você possa tratar essas causas. Tratando as causas, você vai eliminar os sintomas da ansiedade. E muitas vezes as causas são diversas, depende de cada indivíduo, cada história é particular, é única e tem características importantes. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma dessas causas, que é uma educação muito crítica, excessivamente crítica, e aí por parte dos pais. Muitas vezes a sua infância, você pode ter sido criado por pais excessivamente críticos, e isso é um fator de fundo que geralmente causa o desenvolvimento de um comportamento mais ansioso. Então, pais excessivamente críticos criticam muitos aspectos do comportamento dos seus filhos, e aí estabelecem um padrão de comportamento impossivelmente alto, né, para seus filhos, na medida que eles crescem. Então, aquela característica de perfeccionismo que muitas vezes você já nasceu com ela, né? Você já nasceu com essa predisposição. Quando você pensa que seus pais talvez exijam também de você esse perfeccionismo, esse padrão ideal, e aí fica bastante complicado, né? Também é muito comum que essa abordagem excessivamente crítica dos pais, ela continue bem depois que seus filhos crescem, né? Então, em muitos casos, até a idade adulta, e as crianças ainda sofrem, né? A criança interior sofre a pressão dos pais muito grande. Alguns pais são tão excessivamente críticos em relação a seus filhos que eles passam a vida toda fazendo críticas, né? Não se conformando com o que o filho é, ou qual a personalidade do filho, como que ele desenvolveu na vida dele. E aí fica muito difícil você lidar com esse padrão de exigência dentro de você e externamente com seus pais, né? Claro que isso vai gerar o quê? Uma expectativa muito alta na vida, e claro que isso vai gerar para você sintomas da ansiedade. Por que vai gerar sintomas da ansiedade? Porque você vai realmente exigir de você algum padrão que é inalcançável, né? Que nunca vai estar satisfeito, que você vai sentir que nunca alcança os objetivos aí que você quer, porque você estabeleceu padrões muito rígidos para você, muito altos, impossíveis de serem alcançados. É essa que é a questão, né? E claro que a paternidade, os pais excessivamente críticos, eles podem soar como, por exemplo, olha, isso aí que você fez foi estúpido demais. Por que você faria uma coisa tão idiota? Gente, isso é horrível, né? Meu Deus. E pensar que tem gente que consegue fazer isso para criança, né? Você deveria saber melhor do que dizer isso. Você deveria dizer isso melhor. Você nunca será nada. Você foi um erro. Vou te falar, viu? Não é brinquedo ouvir isso dos pais, não, né? E aí é um fator quase que doentio mesmo, patológico, né? Os pais podem falar: o que é de errado com você? Por que você cometeria um erro tão idiota, tão fácil, uma coisa tão simples, e você foi tão burro que não percebeu? Né? Esperto, seja idiota, deixa de ser idiota. Por que você não é mais com o seu irmão, sua irmã, seu primo, seu vizinho, sua tia? O que há de errado com você? Você deveria saber melhor isso. Você não sabe o que está falando, não seja tão bobo. Oh, meu Deus. A gente fica até com vergonha de ouvir isso, né, gente? Meu pai, que coisa horrorosa. Meu Jesus. E pensar que isso é tão comum, né? Tão comum. Conta para mim, querido, como você tem sentido aí diante dessas críticas, às vezes, que você sofreu, que você sofre, né? E você sabe que você pode mandar um e-mail para mim, psicólogopauloalmeida@gmail.com, ou me segue aqui no Instagram, com mensagens também. E aí você tem meu WhatsApp no Instagram, você pode mandar também para falar sua história, se você quiser marcar um agendamento online, que é tão importante nesse momento, né? Fica a dica aí para você, tá bom? Ai, não é fácil não. Ou você ouve, por exemplo, seus pais falando: por que você se vestiria dessa maneira? Você parece uma vagabunda, um vagabundo, uma prostituta, uma pessoa de rua.
A gente ouve isso demais, né, gente? Pessoas adultas falando que os pais falaram. Eu lembro de uma entrevista de uma atriz americana, que eu gosto muito, da Sofia Vergara. Ela falou que o pai dela falou o seguinte: se você for fazer. Ela é atriz, o pai falou: se você for seguir atriz, você vai ser uma prostituta. E aí ela falou assim: com esses meus peitos, que eu tenho um peito grande, eu já sou uma prostituta, vamos dizer assim, né? Já pareço uma prostituta. Quer dizer, ela brincou com isso, usou o humor, né? Então, se você tem uma personalidade mais relaxada, mais bem-humorada, isso passa com mais leveza. Mas quando não, não é brinquedo, né? E outra frase que é muito comum: se você não consegue fazer isso direito, nem se preocupe em tentar, não tenta nem tentar. Você vai falhar, então por que se incomodar? Né? O que há de errado com você? Quem te ensinou a agir dessa maneira? O que faz você pensar que você pode fazer algo dessa forma? Ai, gente, credo, só de ler isso a gente já arrepia, né? E pensar que isso acontece mesmo. Porque parece que a nossa cultura também é muito focada no erro, muito focada na crítica, né, da dor, na exacerbação aí da criticidade, né? Outra frase é: você nunca terá sucesso em nada, você é muito estúpido, não haja dessa maneira, faça o que eu mando, o que os vizinhos vão pensar, quem lhe pediu a sua opinião, se eu quiser eu peço. Enquanto eu for seu pai ou for sua mãe, eu sou o chefe, eu que mando aqui, né? Eu digo o que você vai fazer, você é apenas um garoto ainda. Como você pode ser tão estúpido? Não faça isso dessa maneira, isso é errado. O que você está pensando? Por que você faria algo tão estúpido? Eu, às vezes, ando na rua, gente, eu vejo mães com crianças pequenininhas, beliscando o menino, xingando: você é burro, você devia fazer isso, fica esperto. Eu fico horrorizado. Falo assim: Jesus, que se essa mãe soubesse o que ela está fazendo com essa criança, ela poderia, né, evitar muitos problemas na fase adulta, né? Então, assim, são alguns exemplos desses muitos comentários excessivamente críticos. Eu não diria nem excessivamente críticos, é uma baixaria, né, gente? Vamos falar já uma verdade. Muitos de nós ouvimos enquanto a gente cresceu e talvez a gente continue a ouvir até hoje, né? As crianças que são criadas por pais excessivamente críticos, rígidos, e sem educação também, né? Tem esse papo também. Muitas vezes chegam à conclusão de que nunca podem ser suficientemente bons. Como resultado, elas desenvolvem abordagens pouco saudáveis à vida e essas abordagens se transformam em características de personalidade por causa do seu baixo senso de si mesmas, né? E sentimentos de inutilidade. E algumas abordagens não saudáveis, por exemplo, a pessoa começa a se esforçar persistentemente pela perfeição e em tudo que elas fazem, elas exigem uma perfeição absurda, né? E aí ela vai ficar bastante tensa. E lembra, a tensão gera o quê? Ansiedade, né? Porque o seu corpo fica completamente alterado e hiperestimulado. Então a pessoa também ela tem grandes expectativas em relação a si mesma e aos outros e à vida. Eu sonhar em ser um presidente da República, ou um ator famoso, um artista famoso, ou de repente ser muito rico, né? E ela vai se avaliar dessa forma e avaliar os outros também dessa forma. E a vida dela vai ficar muito complicada. Ela pode começar a acreditar também que se ela tiver um bom desempenho, ela vai ser aceita para os outros. E isso vai compensar o seu senso interno de inferioridade. Isso é muito doloroso, né? Porque você luta para ser aceito e todo ser humano quer ser reconhecido. Então, à medida que você tem essa luta interna, você vai estar sempre insatisfeito com você, não é? Porque a aceitação, ela não passa pelo que você tem, pelo que você faz, mas simplesmente pelo que você é, não é? A gente se sentir aceito é quando você realmente tem aí uma afinidade com alguma pessoa e que bateu, o santo bateu, né? E não precisa fazer nada para isso, é simplesmente ser você. E muitas vezes as pessoas, você que viveu essa educação mais excessivamente crítica, talvez não tenha tido essa experiência e fica procurando ser aceito e aí fica bem complicado, né? Porque a ansiedade vai aumentar muito. Você pode se tornar excessivamente crítico de si mesmo. Então, tudo que você faz não está perfeito ou você não consegue ver as coisas boas que você tem. De repente, você tem uma característica bem legal, tanto física quanto talento, alguma ideia, algum pensamento, uma capacidade também, e você não olha para isso e fala assim: não, isso aí é normal, isso aí não tem valor, não, né? Porque ali ao longo da sua vida você não foi valorizado nesse sentido, né? Então, você pode desenvolver também um desejo muito forte de ter sucesso em todas as áreas da vida.
pessoal, profissional, familiar, e às vezes se alguma coisa dá errado, você fica muito tenso, muito ansioso e fica muito nervoso, estressado, começa a ter os sintomas da ansiedade, né? Então você vai ter falta de ar, você vai ter taquicardia, porque a pressão que você coloca em cima de você é tão grande que você não dá conta, você fica descontrolado, né? Então você pode ter uma forte necessidade de ser aceito e amado pelos outros. Todos nós, queridos, queremos ser amados, não é? O ser humano necessita disso. Freud já falava que o maior desejo do ser humano é ser aceito, né? Ser reconhecido. Mas a questão é quando isso é um excesso, né? Quando você realmente não tem lugar na sua casa, não tem lugar no seu trabalho, você na sua cidade, você fica sempre procurando ser amado, ser amado, ser amado, ser aceito, você nunca está satisfeito. Então, isso é um problema que gera muita ansiedade. Uma outra questão é você pode ter um forte desejo de ser compreendido o tempo todo e aprovado pelos outros, como se você exigisse das pessoas que o tempo todo estivessem ali te compreendendo, te aprovando e querendo realmente o amor do outro, né? O reconhecimento do outro. Você pode ter também um forte desejo de ser ouvido e as suas opiniões e pontos de vista, você tem necessidade de que elas sejam importantes para os outros, né? Eu acho que isso aí é muito comum. Você fala uma opinião e tem necessidade que todo mundo aceite aquilo e ouça você. Você pode ter um forte desejo de ser respeitado também, né? Mesmo que você seja respeitado, muitas vezes você não fica satisfeito com esse respeito e você aumenta cada vez mais esses anseios, essas dificuldades que você tem, né? Você pode preocupar-se e quando você vai enfrentar uma incerteza, você fica tão inseguro, tão frágil, vulnerável, que aquilo que é incerto, você fala, será que vou dar conta? Né? Porque ali você foi sempre criticado como se você não desse conta, como se as coisas fossem difíceis para você. E você pode também desenvolver uma forte necessidade de estar no controle, porque aí no controle é como se você controlasse as variáveis que te fazem ser aceito, ser amado, ser reconhecido, e isso vai gerar muita ansiedade em você, né? Você pode se sentir também pouco amado e não aceitável pelos outros, né? Você vai se tornar emocionalmente atraído por qualquer pessoa que te mostre atenção e amor, né? Então, diante dessa necessidade sua de ser amado, de ser respeitado, você pode cair em roubadas, né? De pessoas que não são tão bacanas, que são inescrupulosas, e a pessoa pode mostrar para você ali que te ama, mas na verdade você precisa tanto disso que você cai em relacionamentos abusivos, relacionamentos mais complicados. E também você pode ficar muito preocupado com o que os outros pensam sobre você. Então, aquela questão da exposição, de você pensar, nossa, meu Deus, será que eu estou sendo olhado, reparado, verificado, avaliado? E isso tudo começa a ter muita ansiedade em você. Você pode ter medo de cometer erros, né? Porque todo momento você tem aquela voz ali falando para você que você é errado, que você não consegue, que você não dá conta. Então, você fica ali bastante fragilizado. Qualquer erro que você cometa é como se fosse assim a morte para você, né? E aí os sintomas vêm aparecendo todos, né? Você pode também ter necessidade de ser apreciado por quem eles são e não baseados no que fazem, né? Você tem dificuldade de descansar porque você está sempre motivado a realizar alguma coisa. E raramente vai estar feliz com o seu desempenho, você tem medo de ficar sozinho para o resto da vida, então vem aqueles medos de solidão, medo de ser abandonado, medo de parecer que passar vergonha na frente dos outros, medo de ser rejeitado, medo de ser gozado, de ser ridicularizado, criticado, medo de você parecer tolo, fazer bobão, né? E eu acho que todo mundo tem isso, né? É difícil, não é isso? A questão é excesso. Você tem a tendência a desistir das coisas, porque a pressão é muito grande, você está sempre querendo uma excelência, uma perfeição que não existe, né? E aí a sua ansiedade vai lá em cima. E você está constantemente se sentindo pressionado para se destacar em tudo o que você faz. E aí é complicado, né? Haja ansiedade, haja sintoma da ansiedade e você vai realmente se estressar bastante, porque não existe essa perfeição, não existe esse ideal, né? E muitas vezes você que teve essa educação mais crítica, você vai não gostar de tentar nada novo. Você, caso tenha um desempenho ruim, você vai ficar muito chateado, você vai ficar inseguro sobre si mesmo, sobre a sua vida, vai sentir, ai meu Deus, será que eu estou certo? Será que eu posso? Será que eu não posso? E vai ter limites aí muito pequenos, né?
se você tem algum limite, porque talvez você não tenha limite também, você fica muito na defensiva. E você pode lutar persistentemente contra a baixa autoestima. Você vai se sentir para baixo, inferior, mais sem condições de se gostar de si mesmo, né? E pode ser facilmente manipulado, porque as pessoas podem aí usar dessa fragilidade sua para te manipular, para conseguir outras coisas. E também você pode ser excessivamente sensível às críticas. Qualquer crítica que te faça, você fica muito abalado, fica muito frágil, muito vulnerável, né? E aí você vai adotar uma abordagem mais agradável às relações entre as pessoas, querendo sempre agradar e não ver você mesmo. Então você vai lutar com a culpa, com a vergonha, por não ter sido suficientemente bom, por não fazer as coisas direito, né? Por você ter maltratado os outros, por sua raiva, pelo ressentimento, e aí fica aquele bolo cada vez mais, né? E aí você vai lutar contra esse ressentimento, você vai sentir persistentemente que você muitas vezes foi trocado pela vida, né? E vai lutar com a sua irritabilidade, com a sua raiva, com a ansiedade, com o medo. Lógico, né, que essa situação ela vai gerar para você um medo e uma ansiedade muito alta. Então, querido, muita atenção nisso. Por isso que eu sempre falo, olha, qual a importância de você realmente entender essas raízes que estão trazendo ansiedade para você. Então, aqui, ó, meu e-mail para você mandar aí seu celular para a gente agendar uma sessão online, ou no Instagram, você manda mensagem, me segue lá no Instagram também, ou no WhatsApp, que está no Instagram. Você pode ir lá e vai me seguir também. Vai ser um prazer trabalhar com você e te libertar, ajudar você a se libertar dessas amarras aí de uma educação muito rígida, né? Muito tensa. E você pode ser incapaz de sentir contentamento. Parece que você está sempre esperando que alguma coisa ruim aconteça, né? Você tem uma expectativa ali. Você pode adotar uma abordagem pessimista da vida e sentir-se inútil. Gente, uma história minha muito particular. Quando eu era pequeno, muito pequeno, no Natal, meus pais, eles sempre davam presentes, né? Claro, então a gente sempre ganhava presente e eu pedia sempre um presente, né? E fazer uma declaração pessoal, né? E, por exemplo, eu pedia uma bicicleta, né? Então eu ficava naquela expectativa do Natal, da bicicleta. A bicicleta vai chegar, a bicicleta vai chegar. Quando chegava o presente, a bicicleta, ou o carrinho, ou o que fosse, na hora que eu abria o presente, eu simplesmente perdia a vontade de ter aquele presente. Era uma coisa assim inexplicável. Meus pais ficavam muito incomodados com isso, né? Mas eu não diria que meus pais foram rígidos aí, né, excessivamente críticos, não. É uma pessoa pessoas bem amáveis. Mas eu quero falar que como que essa situação era ali, de alguma forma, eu estava respondendo ali a alguma questão que estava me incomodando, né? Porque era tão nítido. Graças a Deus eu fiz muita terapia para melhorar, para não ser mais assim, ó, manda um e-mail para mim, Instagram também, para você se trabalhar e romper essas barreiras da sua vida, né? Bom, e aí você tem aí também reprimir as emoções, né? Você vai ficar facilmente constrangido. Então, essas são algumas abordagens pouco saudáveis da vida que geralmente resultam aí de você ter sido criado por pais excessivamente críticos. E essas abordagens se tornam comportamentos ao longo do tempo. Então, olhando até mesmo essa breve lista que a gente falou aqui, fica claro porque aqueles que veem um passado excessivamente crítico na vida, eles vão viver de uma forma mais apreensiva e estressante que os outros. Então, cada comportamento aumenta a quantidade de estresse que as pessoas experimentam quando interagem com as outras pessoas. E quanto mais críticos seus pais eram, mais entrincheirados você vai se tornar o seu comportamento, né? E como resultado, aqueles que têm esse passado aí levemente crítico geralmente lutam contra formas mais brandas de ansiedade. E aqueles que vêm um passado onde seus pais eram excessivamente críticos, muitas vezes desenvolvem formas mais sérias da ansiedade e de insatisfação. Então, sim, todas as pessoas têm um passado muitas vezes difícil, mas nem todos os que vêm um passado excessivamente crítico desenvolvem um mal-estar da ansiedade, né? Não é só isso. Mas aqueles que não lutam contra o mal-estar da ansiedade, geralmente lutam com outros problemas, como depressão, baixa autoestima, negatividade, vícios, alcoolismo, workaholic, problemas de relacionamento, problemas de desempenho,
problemas emocionais, para citar alguns. Então, embora nem todos o que vem, que tem um passado excessivamente crítico, lutam com questões da ansiedade, pelos pais, por exemplo, é um fator comum no mal-estar da ansiedade, né? Então, cerca de 80% das personalidades, né, do desenvolvimento da nossa personalidade, era até feita até os 8 anos. E 90% da nossa personalidade é moldada direta ou indiretamente por aquelas pessoas que nos educam, nossa família, durante anos de formação. Então, muitos de nós aprendemos a nos relacionar conosco e com os outros pela forma como os nossos pais se relacionavam conosco. É um aprendizado ali, quase que uma osmose, né? Você capta, uma esponja, você suga aquilo ali. E todos nós aprendemos também nossas habilidades parentais pela maneira como os nossos pais nos criaram. Então, na verdade, muitos dos comportamentos que nós usamos hoje, como adultos, a menos que você tenha feito mudanças, por isso que a psicoterapia é tão importante, você fazer mudanças, foram esses comportamentos, se você não fez mudanças, passou por um processo de psicoterapia, ou se treinou, você foi moldado pelos seus pais, né? Com a música do Belchior, como os nossos pais, né? Aquela roupa do passado não me serve mais, mas muitas vezes a gente repete os nossos pais. Então, geralmente, a gente adota a nossa exposição aí durante esses anos de formação. É por isso que é verdade que a grande maioria dos pais não se propõe deliberadamente a arruinar a vida dos seus filhos, porque sem críticos. Eles não têm essa intenção muitas vezes. Mas mesmo assim, como nós desenvolvemos comportamentos ansiosos devido à forma como nossos pais nos educaram, nossos pais desenvolveram comportamentos pouco saudáveis devido à forma como os pais deles também nos educaram. Então é aquela correntinha ali, ó, né, desde lá da herança que os pais herdaram e eles passaram para você. Então, nossos pais nos criaram acreditando plenamente que eles estavam fazendo a coisa certa, com base na maneira que os pais deles criaram eles. Infelizmente, muitas vezes fazemos a mesma coisa com nossos filhos, né? É comum isso também, né, gente? Então, é muito importante a gente estar alerta, atento, para se trabalhar, se melhorar e não entrar nessas armadilhas aí de, às vezes, criar os nossos filhos das mesmas correntes, das mesmas amarras que nós fomos criados, né? Então, a gente usa, às vezes, as mesmas habilidades não saudáveis que os nossos pais usaram para nós, nos criar. E, infelizmente, os transtornos de ansiedade muitas vezes ocorrem em famílias mesmo. Não é por causa de uma ligação genética ou predisposição, mas é por causa do ambiente, da educação, como foi criado. Então, a gente passa essa tocha comportamental, né? Uma tocha passando igual na Olimpíada, de geração em geração, acreditando que essa tocha que a gente está passando é uma boa tocha, quando, na verdade, ela tem componentes muito não saudáveis, insalubres. Então, a menos que a gente trabalhe isso, esses fatores na psicoterapia, é isso que eu falo, mudando, muitas das habilidades que passamos para os nossos filhos são insalubres, não são saudáveis. E assim, essa tocha comportamental com componentes insalubres é mais uma vez passada para a próxima geração insuspeita. E aí vai até que alguém decida, por exemplo, abordar seus comportamentos insalubres, fazer uma terapia e mudar essa tocha de uma outra forma, né? Passar uma tocha mais saudável. Então, ser criado por pais excessivamente críticos aumenta muito a probabilidade do desenvolvimento de ansiedade problemática, devido à forma como aprendemos a abordar a vida, quando os nossos anos de desenvolvimento estavam repletos de críticas, assim como nossos pais não se propuseram deliberadamente a ser supercríticos, nós também não nos propusemos deliberadamente a viver nossas vidas com mais ansiedade que os outros. A gente herdou isso e precisa mudar. Então, essa paternidade excessivamente crítica é um exemplo de como os comportamentos daquelas pessoas que nos educam influenciam muito as nossas personalidades e a gente se torna o que a gente foi educado muitas vezes, né? E aí, querido, isso vai gerar que você viva de forma mais apreensiva e estressante, como a gente sempre fala aqui no canal, essa preocupação, esse medo, essa fragilidade, essa vulnerabilidade, ela vai te tornar muito mais ansioso. E é isso que a gente precisa tratar. Veja aqui, ó, me liga, manda um e-mail para mim, no seu celular, ou me segue no Instagram, uma mensagem lá, ou no WhatsApp, para a gente poder trabalhar justamente essas causas da ansiedade que trazem tanto constrangimento. Combinado? E se você ainda não assinou o canal, por favor, assine aqui. Dê um like aí, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal e até o próximo vídeo. Um beijo!